É isso aí, você está comigo, Marco Antônio, aqui na Rádio Pés de Cristo, a rádio da Paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Uma boa noite para você que está conectado aí está se conectando, né? Pela primeira vez. Olha, que Deus abençoe você, viu? Continue aí ouvindo a Rádio Pés de Cristo, ouvindo esta rádio que precisa cada vez mais, né, ser compartilhada aí. Legal, né? E lembrando aí também que você que tem o WhatsApp, você também pode compartilhar junto com a gente, né, a sua mensagem. O código de área aqui de São José, né, dos Campos é 12-997-12-7800, ok? E também você pode participar aí pelo telefone, o código, né, aqui de São José também é o 12-3933-2570, tá bom? É isso aí, estamos aqui ao vivo aqui com o nosso irmão, com o casal, né? Aliás, os nossos irmãos aqui, o casal Araceles Marinho e Rômulo Marinho. Alô, Araceles? Oi, boa noite. Boa noite, pessoal de casa, da Rádio Pés, ouvinte. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né, Araceles? Que Deus abençoe você, viu? Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe aí. Muito obrigado, né, por você ter aceitado o convite. Rômulo, tudo bom? Boa noite, nós estamos aqui na Rádio Pés de Cristo. Boa noite, meus irmãos. Rômulo, muito obrigado, viu, por você ter vindo aí, né, aceitado o convite. Que Deus abençoe você, viu? Amém. Os ouvintes querem saber, né, queria que vocês se apresentassem, né? Nós somos de Caçapava, já frequentamos a paróquia há um tempo já, graças a Deus estamos assim gostando, um lugar de bênção, onde fizemos muitas amizades e tem sido assim maravilhoso pra gente. E a gente vem de Caçapava todos os domingos participar da paróquia, assim, quando temos oportunidades a gente está aqui participando e estamos amando. Nossa, mas Caçapava, pelo que eu fico sabendo também, o pessoal lá também são firmes, né, aí participando aí, porque eu já conheço algumas pessoas também de Caçapava que participam, né, aqui na paróquia. Sim, a gente conhece, assim, algumas pessoas e até aqui mesmo a gente encontra com alguém sempre, assim, que vem de lá também. Nós já encontramos várias pessoas que a gente encontra aqui, fala que gosta e a gente também passa isso para as pessoas de lá, que a paróquia é muito boa, que assim, uma comunidade muito grande. E a gente dá esse testemunho às pessoas também. E o Rômulo, e você também participa junto aí com a Araceli direto, né? Participa bastante aí, né? A gente participa bastante, sempre que a gente pode, a gente está em São José. Meu propósito também é comprar uma casa aqui em São José e vir embora para cá. Fica mais próximo, já trabalho também em São José. Tudo é São José, então a paróquia entrou na nossa vida que mudou nossa história. A gente, assim... a gente gosta, sabe? Assim, a gente gosta de onde a gente mora também, mas, assim, agora com a paróquia aqui, a gente frequentando, a gente quer, assim, ter mais oportunidade de estar participando das coisas, porque a gente vem mais, assim, pra missa mesmo. Até viemos, assim, na procissão, tudo. Mas a gente quer, assim, estar participando mais um pouco. Então, para isso, a gente queria estar mais próximo. Mas se Deus quiser, Deus vai abençoar, né? Amém. Tem que ter fé, né? A gente crê. Deus... Agora, só não gostei de uma coisa, viu? Tem gente aí que tá com a camiseta aqui na minha frente. São Paulo aí, pelo amor de Deus, aí. Gente do bem. Hã? A camisa do Gente do Bem. Essa é a camisa dele do São Paulo, do time, Gente do Bem. Deus faz, Deus junta. Mas não tem do Palmeiras, não? Tem também, é só comprar. Tem de todos os times. O padre Dirceu é palmeirense também, não é? É palmeirense também, mas essa aqui é mais bonita, né? Por isso que eu já tô bem de frente pra você ficar vendo a minha camisa. Não, mas eu vou, no próximo programa agora eu vou vir com a camiseta. Oficial do Palmeiras. É isso aí. Mas é isso aí, viu? Né, a gente agradeço mesmo de coração mesmo, né? Vocês terem vindo aqui, né? Dar o testemunho. Eu sei que o testemunho de vocês, né? O Frank, o dia que vocês estiveram no programa do Frank Lemorim, né? Sim, estivemos há um tempinho. Não sei se foi depois do Natal, né? Ou antes, não me recordo bem, mas assim, estivemos, foi uma bênção também. E então a gente tá assim para partilhar com o pessoal de casa,
que para nunca perder as esperanças. E assim, nós viemos assim a gente éramos protestantes. Na verdade, o Rômulo, né, veio assim da família protestante, família dele. E eu falava que era católica, tudo, mas não era praticante também, na verdade. Então, a gente assim, nós nos conhecemos na escola, estudávamos junto e começamos a namorar, tudo. E depois veio assim, nós íamos a namorar, começamos a ficar firme no namoro, até vir assim a casar. E casamos na igreja dele, né? Na igreja evangélica. Dele. Protestante. E então, eu já não era praticante do catolicismo mesmo, né? Então, e casei assim. Mas daí, com o passar do tempo, e como eu não era praticante da católica, mas também eu me estranhava um pouco na igreja protestante, porque eu também não entendia muitas coisas. E com o passar do tempo, eu fui vendo que aquilo não me fazia muito bem. Porque embora eu não entendia muitas coisas, não era muito bem aquilo que eu queria. E veio então assim a gente a casar, e daí um tempo depois, até que Deus veio fazendo mudança no meu coração. Até que eu me abri com ele, a gente conversou bastante. Choramos bastante. Choramos muitos. E eu tive assim aquela coragem assim de que eu tinha as coisas para falar para ele, mas eu não falava, né? E eu acho assim que as mulheres também, assim, tem que ter coragem de abrir ao seu esposo também, né? Com certeza. Porque às vezes a mulher não fala nem nada. E é sempre bom a gente falar aquilo que está no coração da gente. Então, daí teve um dia que eu escrevi um testemunho muito grande e falei que eu queria falar com ele, que tudo que estava escrito ali, então era tudo aquilo que eu queria falar. E falei. E ele me ouviu, aquilo que eu tinha para dizer, né? Não assim culpando ninguém, mas assim, falando de mim também, aquilo que estava no meu coração e que Deus tinha colocado no meu coração também. Então, daí cabia a ele, né? Então, aquilo era um testemunho meu que eu estava dando para ele. E talvez aquilo que talvez ele não sabia de mim. Então, acho que ele passou a conhecer muitas coisas de mim mesmo, coisa que eu nunca tinha falado para ele. Então, através daquilo que estava escrito lá, e eu falei aquilo que eu não tinha coragem de falar. Então, acho que foi assim até mais fácil, porque estava tudo escrito e eu fui lendo. Mas não era uma história, era uma realidade. Era aquilo que estava acontecendo comigo, né? E daí, com o passar do tempo, tudo, eu fui voltando para a igreja, que eu acho que o negócio é esse, né? A gente falar que né? A gente começar a buscar, participar também, não assim cobrar mais do outro, né? A gente começar a participar também, né? E eu comecei a buscar. E acho que ele foi vendo isso, daí o tempo foi passando. Até então, que daí teve a primeira vez dele vir comigo. Porque ele também, assim, eu já fui ficando assim preocupada, porque ele já não ia mais em nenhum lugar, né? Nem na ele não ia comigo, mas também não ia na igreja com os pais, né? Então isso foi preocupante. Na verdade, eu ia na igreja e ela ficava, não queria ir. Aí era ruim, né? E eu ia sozinho e ela ficava. Aí ela ia na dela, eu ia na minha. Ninguém entrava em acordo. Ficava muito ruim, porque às vezes eu chegava lá na igreja, a minha igreja que eu estava frequentando, na evangélica, e ficava um clima muito ruim, porque às vezes o pastor falava, olha para sua esposa, cadê minha esposa? Tava em casa. E não tinha condições. Aí eu falei para ela, sabendo uma coisa? Vamos para a igreja que Deus mandar. Aí nós conhecemos a Paróquia Espírito Santo. Então assim, e daí eu fui sempre ficando preocupado, porque até então ele já não ia mais em nenhum lugar. Porque se ele estivesse frequentando, né, ele já não frequentava mais. Então aquilo, eu fui ficando assim, pedindo pra Deus, falava, meu Deus, e agora? Eu tô indo, mas ele chega, às vezes, me deixa até na porta da igreja e vira as costas. Nossa. Né? Mas a família sua, Rômulo, é todinha evangélica? Todos evangélicos. E são todos, né? Até, inclusive, meu pai agora tá ministrando o batismo. Só que eles na dele, eu na minha. Eles não perguntam, eu também não falo. Fica por isso mesmo. A gente tá caminhando, né? A gente refez assim a nossa vida, né? De casal, porque na verdade assim, não é assim as pessoas fora, né? Mas sim a gente, entre nós dois, assim, que a gente tem que refazer a vida da gente, né? A gente tá bem, tem que estar bem com Deus, tem que estar bem com a gente mesmo, pra gente estar bem com as pessoas, né? Até então que daí
quando ele já não ia mais em nenhum lugar, tudo isso foi preocupando. Até que teve a primeira vez dele vir comigo, né? Então, assim, até hoje, assim, um ajuda o outro. Eu Com certeza. compartilho as coisas com ele, porque sempre foi assim, então é até hoje. Eu assisto um filme, eu assisto alguma coisa e ele chega em casa e eu compartilho com ele aquilo que eu escutei. Então tem sido, assim, uma benção mesmo. E muitas vezes também tem coisas na igreja que eu tô ouvindo agora, eu não tenho conhecimento. Eu não sei como é que funciona. E às vezes eu pergunto pra ela, falo, eu também tem coisa que eu não sei. Vamos deixar anotadinho que a gente conversa com o padre e o padre nos ajuda, né? Então, teve aí a primeira vez, né, da gente vir na paróquia, a gente ter gostado. Uma pessoa comentou com a gente assim, aquela igreja lá é uma benção, né? Comentaram assim com a gente, uma conhecida nossa. E a gente vinha, na verdade, os fins de semana da gente era assim, a gente vinha de Caçapava, vinha pro shopping, a gente passeava no comércio e ficava aquele vazio, porque assim, de segunda a segunda, os nossos dias eram iguais. Então, daí, desde que a gente teve a curiosidade de conhecer a paróquia aqui, viemos uma vez. Aí a gente quis voltar. Então a gente começou a vir a primeira, a segunda vez e a gente começou a frequentar. Então isso foi assim, foi maravilhoso pra gente. A gente viu assim, mudança na nossa vida, né? O Espírito Santo vai fazendo. O Espírito Santo né? vai fazendo. Então a gente sentiu a necessidade. Então o nosso dia já não é mais o mesmo. A gente não fica sem missa. Então... Às vezes a gente está viajando para longe, às vezes a gente está em Minas, algum lugar. A gente tem que vir... Não que lá também não tenha missa, né? Lógico que tem. Só que a missa aqui na paróquia é totalmente diferente. A gente... Nossa, a gente fica muito, muito emocionado quando a gente vê na missa aqui. Os padres falam bem. A homilia é muito boa. A gente entende o que os padres falam. A gente sente em casa, né? Assim, na verdade, né? A gente visita outros lugares também, né? A gente tem passado por outras paróquias também. Não, mas só interrompendo um pouquinho. Tem até inclusive encontrei uma pessoa há um tempo atrás e ela falou assim: eu vou só na missa só de quinta-feira. Né? Perguntou, por quê? Eu vou na missa só de quinta-feira porque na missa de quinta-feira é só a missa de quinta-feira que é missa de cura e libertação. Eu falei: não, você está errado, é toda a missa. Em todas as missas, missa é momento de cura e libertação, né? Toda missa, a gente vem aberto, né? Para receber o Espírito Santo. E eu tenho certeza que nesse momento, então, assim, nem algumas das missas que vocês vieram, foi acontecendo nesses momentos na sua vida, né? De cura, libertação. Foi. A gente sentiu algo especial, assim, que... Sabe, a gente já saiu da missa e a gente falava assim, vamos voltar domingo de novo, sabe? Assim, então a gente já sentia falta. Hoje em dia é assim. Então, quando começa a chegar quarta, quinta-feira, a gente já começa a esperar já o domingo. Porque, infelizmente, por causa dele trabalhar, né? E por a gente morar lá, então, quando dá, a gente vem. Até mesmo no grupo de sexta-feira. Eu venho com a minha colega, ele vem depois, quando tem missa da madrugada, né? Até a gente quer tá convidando, o grupo a gente quer tá convidando aqui, né? o pessoal aí pra missa, né? Que tem aí Toda primeira sexta-feira do mês tem uma missa do pessoal lá da GM. Lá tem o pessoal, a gente sai da fábrica, meia-noite, e vem pra missa 1h da madrugada aqui no santuário. Toda primeira sexta-feira do mês tem a missa. Então, e daí tem o grupo, né? O grupo Mais Que Vencedores, né? Eu sei que tem outro grupo também durante a semana, mas tem esse da sexta-feira, que a gente já veio algumas vezes. Então, sempre que tem a chance, a gente vem. Mas eu sinto aquela falta, porque, na verdade, a gente espera o domingo, porque daí eu venho com ele, né? Então, a gente vem pra missa. O mais importante é participar junto, né? É verdade. E a nossa vontade é de estar participando mais. Por isso que a gente queria algo aqui por perto também, né? Mas, colocar nas mãos de Deus. É que nem eu falo pra minha esposa, né? Sempre assim, eu falo assim, às vezes a gente tem que colocar no papel de Maria e José, né? Faça a mulher fazer o papel de Maria, né? Ser uma ótima esposa. E o homem fazer o papel de José, né? Ser um ótimo esposo, né? É verdade. Então, a gente tem visto assim que tem mudado muitas coisas, né? Assim, todos estão vendo assim a mudança, né? Lógico, a gente tem muito o que mudar ainda. Mas as pessoas falam pra gente que a gente tá diferente, a gente tem um brilho diferente, então as pessoas estão notando. Mas aí quando no caso do Rômulo, aí quando você foi parando assim, deu aquela parada de, agora eu não vou parar de ir na igreja evangélica, né? E seus familiares já foram percebendo, foram falando pra você? Então, eles não falam muito, né? Eles não falam muito, mas aí eu cheguei na igreja católica, me
converti, legal, gostei. E eles na deles, eu na minha. E aí também religião não tem que se discutir, né? Não, sem dúvida. Na verdade é mais respeitar, não é mesmo? Né? A gente respeita eles, eu acho assim que eles têm que ter o respeito com a gente também, né? Não, inclusive, tem uma amiga minha que é da Assembleia de Deus. Ela falou pra mim isso aí. Ela falou, Marco, eu gosto demais da homilia do Padre Luiz Fernando. Mesmo aqui em casa, eu sou evangélica, mas eu assisto a Canção Nova. Olha que benção. Eu gosto demais. A Paróquia Espírito Santo ali é uma benção. Ela falou isso pra mim. Então você vê, né? Então, assim, eu acho que é mais assim, na verdade, tem que ser assim, deveria, né? Ser mais um motivo para unir, né? Eu acho assim que às vezes falta também assim um encontro, né, de família, não discutir, mas falar a vontade do outro, o que o outro está vivendo, partilhar, porque assim, eu acho que na verdade a gente tem mais do que falar, a gente tem mais que mostrar, né? Então as pessoas estão vendo isso na gente, embora às vezes a gente não escuta deles, né? Talvez eles não falam tudo, mas a gente sente, a gente sabe que eles estão vendo essa mudança na gente. Porque na verdade, Marcos, eles não demonstram, porque nas minhas férias eu fui para Minas. E meus tios falando pra mim, Rômulo, seu pai comentou comigo que você tá indo na igreja católica. Eu falei, não, tô indo mesmo, já tô na igreja católica. Só que, na verdade, meus pais não chegam pra mim e falam pra mim, nossa, Rômulo, você tá legal, mudou, você é outro filho. Mas eles não falam, não demonstram isso, entendeu? Mas Deus tá fazendo a obra. Sim. Então a gente crê assim que, sabe, a gente vai ter assim, a gente crê que vai ter um momento da gente poder partilhar também com a família, né? A gente sente essa falta de estar partilhando com a nossa família, com a família dele, sabe? A gente sente essa falta de reunir mais com eles para poder a gente ter a liberdade de falar também da gente, sabe? E a gente tem de ver esse respeito mesmo que falta, porque com tanta coisa que está acontecendo, né? Eu acho assim que devia ter um respeito maior também com a parte da religião, né? Eu acho assim, porque tem muita coisa ruim acontecendo no mundo. Você liga a televisão, você vê só coisa ruim acontecendo, aí para fora essas guerras de igreja por causa de Deus, né? Então isso às vezes não entra muito assim na minha cabeça, mas eu sinto essa falta, sabe? E eu creio assim que vem mudança mais pra frente, a gente tem que crer, né? A gente crê em Jesus Cristo, então a gente crê que mudanças há de vir. Com certeza. E aí, essa mudança assim que você foi percebendo assim no seu esposo e no Rômulo, e vocês começaram a participar na igreja assim, já como que foi o acolhimento assim, logo de pessoal já então, hoje em dia assim, a gente, na verdade assim, eu, né, no caso eu frequentava uma missa, né, lá em Quixapava mesmo. Então assim, eu frequentava a missa lá e eu não tinha assim tanta amizade com as pessoas lá, porque eu não ia tão, que nem eu falei, né? Por ele veio de outra igreja, e no caso eu não culpo ninguém, porque na verdade eu até falava que eu era católica, só que eu também não frequentava, né? Então, e eu frequentava a missa, às vezes, na verdade eu não tinha tanta amizade. Então o que a gente começou a ver a diferença, caminhando junto aqui, foi isso. Que daí a gente veio para a paróquia, optamos por frequentar mais aqui mesmo, porque a gente gostou do ritmo da paróquia, né? Então a gente se adaptou mais aqui. Então assim, aí a gente tem amizade, a gente foi acolhido por várias pessoas, né? Hoje em dia, capaz, né? Hoje em dia a gente vem aqui umas 5h30 da tarde, a gente sai daqui 8h30, 9h. Tem domingo que é assim, né? Porque a gente encontra recebe um abraço, a gente vai ali na loja, a gente já conhece alguém. Então, hoje em dia é desse jeito, né? Conhecemos lá o Padre Dirceu, o nosso amigo, que está sempre com a gente. Até a gente chama que é o nosso amigão. A gente gosta muito dele. E ele que está sempre conosco também. Dá uns conselhos para nós. Isso, eles aconselham muito. Nossa, o padre tem sido assim uma bênção na nossa vida, sabe? A gente assim já partilhou a nossa vida com ele. Ele tem nos ajudado muito, né? Até eu falo assim que o testemunho é mais da minha parte do que da parte do Rômulo, né? Então, é isso. Ele ajuda assim bastante a gente e tá sempre com a gente também. Tem sido uma bênção mesmo. A gente quis assim, como a gente já estava frequentando por livre, espontânea vontade na paróquia, então por que não, né, nos acertar?
Exato. Então, com o passar do tempo, a gente falou com ele que a gente queria estar, assim, pegando a comunhão, que a gente ainda não comungava, né? Então você está fazendo um acompanhamento com ele, né? Isso, a gente ainda não recebia o corpo de Cristo ainda, né? Então a gente sentia essa falta. Aí a gente vinha na missa, a gente ficava olhando pro outro, assim. E eu acho, assim, que daí a gente, esposa, tem que ter sabedoria também, né? Por mais que eu queria que ele viesse comigo, Rômulo, então, assim, eu sentia, assim, que a gente é bom também com calma, né? Porque, na verdade, ele não tinha tanto conhecimento. Se eu não tinha, ele, então, não tinha também, né? Conhecimento, assim, da igreja, né? E a gente já frequentava já um tempinho, já começamos a vir junto. Porque, na verdade, Marco Antônio, eu já tinha a primeira comunhão. Eu já fui da igreja católica. Mas Certo. quando eu era criança. Ah, E eu não tinha muito... não tinha uma noção. Não, assim, eu né? fiz a primeira comunhão. Aí meus pais viraram evangélico. Eu tive que seguir junto com meus pais, porque eu era de menor. Ah, Só que, na verdade, eu já fiz a primeira comunhão. Eu ia pra missa. Na verdade, eles não iam na missa. ah. Eles mandavam eu ir pra missa de manhã. Em vez de eu ficar lá dentro, eu ficava lá fora. Esperando a missa acabar e, tipo, ir embora, né? Aquela coisa Aí, de moleque, coisa de né? moleque É, mesmo. Aí me sei. entregaram pra minha mãe me deu uma coça, porque quando eu ia, era pra igreja, era pra ficar lá dentro da igreja, escutar o padre falar, bonitinho e tal. E eu não, eu ficava lá fora e na hora que acabava a missa eu já corria embora. E aí nisso eu já tinha feito, já conhecia um pouco a palavra. Só que meus pais viraram evangélico e eu tive que ficar com eles. Na verdade eu era mais ou menos uns 10 anos, 10 a 15 anos evangélico. Agora aqui na paróquia a gente faz... Tem um tempinho já, sabe, assim. Eu sei que, assim, foi transformando as coisas, né? Que nem, assim, o que a gente conta, assim, porque eram coisas de tempo de criança, na verdade ele já não tinha sabedoria, né? Era uma criança, isso que ele conta, ele era, assim, uma criança, porque agora nós somos adultos e podemos escolher os nossos caminhos, né? A gente é livre para isso, a gente sente livre, a gente sente essa liberdade que Cristo nos dá. Então a gente não tem esse medo de falar. Então, daí começamos a frequentar aqui na paróquia e com o tempo, sentimos essa necessidade de estar pegando a comunhão. Então, como daí eu não cobrava nada dele, porque eu acho que o importante é isso, né? As esposas que estão vindo em casa, a gente não está cobrando do marido esse tipo de coisa, mas interceder, né? Pro marido. E daí, teve um dia que ele mesmo falou para mim, ele falou assim, na hora da comunhão, ele falou para mim assim, logo, logo nós vamos estar pegando a primeira comunhão. Então, assim, eu senti, assim, muito feliz. Porque, embora eu quisesse também, eu não cobrei dele. Lógico que eu queria. Só que eu não fiquei falando pra ele, não. Porque agora a gente frequentando, agora vamos fazer isso, fazer aquilo. Então, eu acho que eu não devia também. E daí, o tempo foi passando. E até a gente comentou com o padre Dirceu. E a gente já estava pegando aquele clima de amizade com ele e tudo. E um dia nós falamos pra ele, padre, a gente queria estar pegando a comunhão, né? E conversamos, assim, bastante com ele. Aí tivemos essa vontade de estar pegando a comunhão e de estar acertando também no matrimônio, né? Sim. Então, daí o que aconteceu? A gente já era casado na igreja evangélica, né? Na igreja evangélica. Então, a gente já era casado. Ah, Mas, porém, como aquilo não florou no meu coração, aquela vontade, né? Que eu ainda estava meio assim, porque eu já não entendia muita coisa, não sei. E como a gente já está seguindo junto aqui, por que não a gente não se acertar, né? Esse verdade. lado também, né? Então, veio aquela vontade muito grande, foi crescendo aquela vontade, Deus colocou no coração da gente isso. Então, a gente acabou nos acertando. Acertamos papel, daí falamos com o padre, e daí fizemos essa cerimônia, né? Então, foi aquilo, completou. Sabe, aquela vontade de Deus, assim, e tem se cumprido, assim, aos poucos a gente vê que Deus está fazendo na nossa vida. E hoje em dia a gente já pega a comunhão, sabe? Então a gente está, assim, contente, sabe? Deus só tem, assim, feito bem, assim, só tem melhorado mesmo a cada dia a nossa vida. e o padre Dirceu, ele continua sempre acompanhando vocês, né? Continua, a gente já está Na nesse dia realidade, junto ele é de novo, sabe? Ele A é gente... um diretor espiritual de vocês, né? Exatamente, então a gente, cada oportunidade que tem, a gente está junto com ele, a gente está, né, esclarecendo algumas dúvidas, ele está falando pra gente alguma coisa, a gente pergunta, então a gente tem essa liberdade, né, de estar falando isso é com muito bom, ele. né? Dá uns conselhos bons pra gente. É isso, ele nos aconselha. Se for preciso puxar a orelha, também puxa. Tem que... É verdade, é assim, então ele é
Sabe? É uma benção mesmo na nossa vida. Então a gente vê que a gente não tá Faz sozinho. muito tempo que vocês casaram na Igreja Católica? Foi no final de 2002, porque assim, eu lembro que foi assim, já perto do Natal. Ah. O dia, você lembra, Marco Antônio, o dia que o pessoal tava falando que ia acabar o mundo? Ah, Que sei. era aquele dia que ia acabar o mundo. Aí o padre falou, hoje vai acabar o mundo, então vamos fazer o casamento do Rômulo. Foi dia 21 de dezembro de 2002. E eu sempre falava. A gente falava assim pro padre, padre, a gente quer tanto assim pegar a comunhão antes do Natal, né? E então a gente queria agilizar, porque mês de dezembro sabe como é que é, né? Então aqueles eventos na paróquia, né? Tudo assim. Tava tendo algumas coisas assim de programação diferente do que tem durante o ano. Então, dezembro, época de festa, tudo. Então tava tendo algumas coisas aqui na paróquia. E a gente falava, padre, a gente queria tanto pegar a comunhão antes do Natal, né? E daí conseguimos assim agilizar, né? Porque se não fosse dezembro, talvez, acho que ia ser lá para janeiro, né? E eu sei que daí foi uma novidade, porque daí eu tava em casa, daí ligaram da secretaria e falando que o meu batistério tinha chegado já na paróquia, né? Então a gente tava esperando meu batistério vir, na verdade, de longe. Porque a gente eu moro longe da minha mãe, né? Meus pais são separados, né? Então, ela mora em outra cidade, e daí a gente teve que ir atrás, porque eu não tenho muito conhecimento do meu lado, da minha mãe, assim, eu não tenho muito conhecimento das coisas. E daí fomos correr atrás de papel, e esse papel, ele chegou logo aqui, né? Então ligaram pra gente e falaram, o padre disse que tá aqui e vai fazer o casamento de vocês, se vocês virem logo. Olha. Quer dizer, então foi aquilo, né? A gente morando lá em Quixapá, vivíamos logo pra cá. Uma benção, hein? Foi uma benção. A gente se aprontou tudo rapidinho. E ele fez a nossa cerimônia. Antes conversou muito com a gente, né? Então... nós não tivemos dúvida. Então, assim... E resolvemos, assim, caminhar mesmo e se afirmar. Então, a cada dia a gente tá dando passos, né? Porque outra a gente sabe vida, que é né? isso. Estamos em outra vida agora. Então, a gente vê essa mudança e vê que a gente tá mais feliz mesmo. A gente sente essa liberdade. Então, a gente tá, assim, contente. Que Deus tem feito na nossa vida e tá fazendo. E nada melhor que receber o corpo e sangue de Cristo, né? Nossa, sabe, preenche a gente, assim, sabe, tem feito, assim, maravilhas na nossa vida, a gente já não fica sem mais, assim, receber, sabe? Nós ficamos, casados 10 anos. Nossa, 10 anos, né? Quando nós casamos, assim, na outra Mas igreja. Mas aí quando o Rômulo era... Vocês casaram na outra igreja... Aí você já participava, né? Já era da outra igreja ou foi... Já participava com meus pais. Sim. Porque na verdade, assim, meus pais ficaram 5 anos numa igreja, aí não deu certo, foi pra outra igreja. Olha, fui também, aí não deu certo naquela igreja, foi pra outra, foi pulando. Aí agora eu acho que se acertaram. O Rômulo, na verdade, resolveu ter essa opção, né? Ele resolveu escolher. Isso que eu vi nele, porque eu acho assim que também a gente viu da parte dele, ele amadureceu, né? Eu vejo assim que ele amadureceu e ele optou. Ele teve essa opção de escolha, mas dele, sabe? Partiu dele essa opção. Ninguém impôs nada assim pra ele. Então, eu acho que nada como um tempo, né? Como a gente ficou casado 10 anos na outra igreja, e eu já não estava assim contente, não estava feliz, porque aquilo não me fazia bem. Na verdade, eu cheguei a uma conclusão assim, que eu fazia aquilo para agradar outras pessoas, né? E eu acho que isso não é o que Deus quer. Deus quer que a gente seja livre, Ele nos fez livre, né? É verdade. Então, Ele fez a gente livre, então... É pra gente fazer o que quer? Não é pra gente fazer o que quer, mas assim, pra gente estar embaixo das bênçãos dele, pra gente fazer a vontade dele. Né? E quando a gente não faz a vontade dele, muitas vezes a gente quebra a cara, né? Em outras palavras, a gente quebra a cara quando não faz assim a vontade dele. E aí quando a gente faz a vontade dele, a gente sente essa tranquilidade no nosso coração, né? A gente sente vontade de fazer melhor todos os dias, embora a gente dá umas escorregadas às vezes, né? Somos humanos, né? Com certeza. Mas a gente sente aquela vontade de estar assim perto dele e... Sabe, a gente não fica mais sem assim, receber o corpo de Cristo, nós vamos vivendo a nossa vida, sabe, tudo assim tem mudado, muitas mudanças, mesmo embora assim, algumas pessoas talvez não falam, tudo, mas a gente sente que todos estão vendo, isso é o mais importante. Mas assim, estamos aprendendo, tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa para mudar, né, Deus está fazendo.
maravilhas na nossa vida. É porque mesmo. a obra de Deus vai acontecendo assim, né? A partir da hora que você entrega para Deus, né? Para Jesus, né? Entrega e fala, não, toma, né? Toma, Senhor, o meu casamento, né? Tá nas tuas mãos. E Ele vai fazendo a maravilha. Então, assim, Até... eu acho que até é importante, assim, eu falar até, porque em casa deve ter, assim, as irmãs, né? Casadas, né? Ouvindo. Com certeza. E compartilhar, assim, com elas, dividir, assim, que para elas, assim, é sempre interceder para seus esposos também, muitas vezes, né? Porque, assim, tem mulheres que sofrem com os maridos, às vezes, que bebe, né? Verdade. Que tem vícios, assim, ou então de jogo, que fica no bar. Às vezes ele não é nem vício de beber, mas, assim, vício, às vezes, de não estar, assim, ser companheiro da esposa, né? Que, às vezes, quantos esposos não estão sozinhos em casa e não quer o marido, às vezes, para jantar com ela em casa, com os filhos, né? E vive nessa tristeza, às vezes, mas eu acho, assim, que elas intercedem também, que vão buscar, sabe, assim, que não fica esperando não e não fica cobrando, mas, assim, vai buscar também, que o marido, às vezes, vai ver, e pode demorar, né, pode demorar, mas uma hora essa bênção, assim, vai chegar, né, porque, assim, eu me senti triste durante uns 10 anos, mas eu não falava, quer dizer, eu vou culpar alguém? Eu não. Então eu não tenho, assim, que culpar outras pessoas. Esses 10 anos de que eu digo, assim, que foi de muita tristeza. Não só a tristeza nesses tempos todo, porque a gente, assim, graças a Deus, somos, né, fomos muito abençoados mesmo, né? Até mesmo com casamento. Em outra igreja a gente é abençoado, sempre fomos. Mas, porém, eu sentia triste. Eu sentia triste porque eu não me abria, né? Então eu não posso, assim, culpar outras pessoas. É mais eu mesmo. Então, desde que eu tomei essa atitude, essa decisão, né? Eu digo assim a palavra decisão, de falar. Então, de falar o meu eu, né? Que estou sentindo também. E eu senti essa liberdade. Então, aí tudo começou a mudar. Aí Deus, sim, começou a fazer, né? Eu acho que assim, que a gente dá a liberdade, deixa Deus entrar, né? Que Ele só entra se a gente deixar. E se a gente não deixar e não falar nada, Deus não vai entrar. Né? Então, a gente dá essa liberdade. Eu acho que foi bem assim por aí, sabe? Então, eu digo assim, que não era ninguém é culpado de nada, e eu que tinha que abrir o meu coração mesmo para deixar Deus fazer alguma coisa, e Ele tem feito, viu? Tem feito sim. Maravilhas, né? Amém. E o mais legal é saber que Ele vai realizando daquele jeito, Deus ele vai cicatrizando aquelas feridas, né? Que ficaram lá atrás e você às vezes nem vai percebendo, né? Deus assim vai transformando, vai transformando. Sabe? Ele vai assim transformando, às vezes algumas coisas, tem muito o que fazer ainda. Mas uma coisa importante, né, até a gente estava falando até alguns minutos atrás, né, eu com a minha esposa às vezes, né, quando a gente, às vezes não, todo dia, né, às vezes quando a gente vai dormir, né, uma coisa que é muito importante o casal fazer, eu não sei se, né, mas se vocês ainda não, talvez faça, até melhor, mas se não fez, é legal fazer, porque é uma experiência legal. Eu, assim, todas as vezes assim, que a gente vai dormir, sempre a gente faz assim, um sinal da cruz, um na testa do outro. Né? Bem interessante. E depois, depois disso, que fez o sinal da cruz, aí ali mesmo já pede perdão. Se teve uma discussão, se teve algo que, né, que um irritou o outro e tal. Porque se a gente dorme brigado, né? Dorme assim, né, em discussão, um de cara virada com o outro, é a mesma coisa de o casal tá deitado ali, o inimigo tá no meio do casal. É isso que o padre já falou mesmo, sabe? O padre falou bem isso mesmo. Não, e na verdade também a gente não sabe nem como vai acordar no outro dia, né? Deus, e a partir da hora... livre, né? Sabe, assim, disso, mas assim, sabe, a gente... É verdade mesmo, sabe? A gente não sabe como vai acordar no outro dia, né? Se vai acordar vivo ou não, né? É verdade. De repente, já pensou? Acordar assim, então é por aí mesmo. E é muito importante. Então, e vocês, assim, vocês estão, né, caminhando junto aí, e vocês estão sentindo, né, eu percebo em vocês, né, assim, a gente já conhece vocês algum tempo, né, e eu percebo, assim, que, nossa, a gente, né, percebe mesmo que vocês estão ativos aí na igreja, né, sempre estão vendo vocês aí na missa, participando. A gente chega já chegando já, né, a gente chega assim, é engraçado, a gente chega muito cedo, sabe, assim, pras missas, assim, então a gente gosta de estar aqui na igreja, sabe, a gente sente isso. Até um dia eu falei pra minha colega, eu cheguei aqui com ela pro grupo, né, um dia, na sexta-feira, um tempo atrás já, e eu falei pra ela assim, nossa,
Eu falei com aquela felicidade, eu falei pra ela assim, eu gosto muito de estar aqui. Aqui parece assim a minha casa. Eu chego com uma liberdade, já vou entrando, já sabe? Então, eu gosto muito de estar aqui. A paróquia é minha casa. A gente tem amizade, os radialistas, a gente brinca com os guardas. Nossa, a gente tem uma liberdade tremenda. Que Deus está fazendo uma obra muito grande para nós aqui nessa. Mas como a gente estava falando, sabe? Então, assim, a gente, até assim na oração, muito, sabe, faz muita diferença mesmo. A gente reza para dormir, nós dois juntos. Então, isso não tinha antes. Não tinha antes. Isso não tinha antes. Então, a gente quer sempre, assim, tá frisando, né, falando que para que as esposas, ou os esposos, né, porque também não é só as mulheres, tem os esposos também em casa que escutam, né, que estão querendo as esposas mais próximas deles, né, para que eles não desistam. Porque eu só esperei só 10 anos, né? Pode parecer, depende dos olhos que vê, né? Se é muito, se é pouco. Então, para quem tá passando, parece que nunca vai chegar o dia. E as pessoas me falavam, esse dia vai chegar. Então, eu acho que hoje, assim, eu creio mais. Mas quando eu ouvia isso, não passava pela minha cabeça, sabe? Eu imaginava assim, ele vai vir. Eu me sentia assim sempre sozinha, eu achava que isso ia ficar daquele jeito. Só que na minha cabeça, eu tinha aquele negócio na minha cabeça, tipo assim, até quando? Né? E se vai mudar, de que jeito vai mudar? Eu ficava assim, eu era assim antes. Então eu acho que eu comecei a crer mais, sabe? Assim, eu comecei a crer mais. E teve muita mudança, assim, sabe? A gente parar pra pensar, teve muita mudança e isso só fez a gente crescer. Né? Porque também a gente cresce com essas coisas, né? Coisas que às vezes não agradam a gente, né? Porque às vezes a gente não tem que agradecer só as coisas que nos agradam. Então acho que a gente tem que agradecer às vezes por coisas que nos trouxe alguma decepção também, né? Que nos entristeceu muitas vezes. Então a gente tem que agradecer, porque isso nos fez crescer. E nos faz crescer a cada dia. E a obra de Deus, ela faz mesmo acontecer, né? A maravilha. E eu fico muito contente de saber que vocês estão firmes, né? Aí participando, estão firmes, ativos aí, né? Nas missas. A gente tem, assim, frequentado mesmo, assim, a gente procura não perder as missas, sabe? A gente procura extrair o máximo, assim, que a gente pode, né? O máximo que a gente pode estar extraindo, assim, das bênçãos, receber as bênçãos, a gente procura, assim, viu? São passos, né? São passos, etapas que a gente vai dando, vai pulando. E é um pouco de cada vez, sabe? É um dia a dia. A gente vem notando essa diferença, mudança mesmo. Começa, assim, a exigir muito da gente, né? É automático isso, né? A gente começa a andar nos caminhos, a gente começa... Quando a gente dá uma derrapada, mas a gente sente que a gente verdade, tem que voltar, né? Então a gente sente, assim, que é Deus puxando a gente. Para que a gente não saia, assim, debaixo da mão dele, né? Para que a gente anda sempre do lado dele. Que Deus quer isso também. A gente pede para Deus nos ajudar muitas vezes. E a gente tem que estar com Deus também. A gente não tem só que querer, né? Que Deus faça alguma coisa se a gente não se abrir também. Então é isso. Uma coisa que... a hora que você estava falando, né? Aquela hora sobre receber o corpo de Cristo, né? Eu comecei assim, a ver um filme na minha mente, né? Porque quando a gente recebe o corpo de Cristo, é como se... Imagina você deitado numa cama, num hospital, precisando de um sangue, né? De uma doação de um sangue, né? E alguém está ali para doar. Agora você imagina você recebendo o corpo e sangue de Cristo, é a mesma coisa se Jesus estiver do lado ali, ele está doando sangue, né? Está fazendo aquela transfusão de sangue com você. É o corpo e sangue de Cristo correndo ali dentro de você, né? Então é uma assim, maravilha, né? Quando a gente passa assim, né? Quando a gente passa a entender mais sobre isso, né? Porque assim, quando a gente é criança, né? Que nem assim, eu já vim da minha família católica, mas ninguém assim, na verdade, ninguém segue muito a religião, sabe? Tem assim, eu tenho irmãs, né? Tem a minha irmã segue com os meus sobrinhos, eles participam, né? Mas o meu pai, ele não é de seguir muita igreja. Minha mãe mora longe, então eu não sei dizer muito sobre ela também, que a gente mora distante, né? Sua mãe é daqui mesmo? A minha mãe é de outra cidade, né? Minha mãe é lá de Arapeí.
Pro lado de Barra Mansa, sabe? Sei. Passa Cruzeiro, lá para aquele lado. E a gente cresceu assim longe, porque meu pai é separado dela, né? Então eu vim pequena morar com meu pai. Com ele e com minhas 2 irmãs. Então ele nos trouxe para morar junto com ele. Então eu não sei dizer muito sobre minha mãe. Eu sei que ela frequenta também a igreja lá, sabe? Então... Mas o meu pai, ele não... Sabe? Meu pai, ele não participa. Então a gente sente assim essa falta, Não, né? mas tudo tem a hora certa. Então tudo tem que ter a hora certa. Eu sei que a gente já está frequentando mais também. E a vontade da gente é essa, né? Aquilo que a gente sabe que Deus tem tudo, tem a hora certa de fazer. A gente só tem que interceder por eles, né? Isso a gente sabe. Às vezes a gente entristece um pouco de ver que está longe, sabe? A gente está procurando ao máximo, assim, sabe? De mostrar para as pessoas também que com Jesus a vida é muito mais feliz, né? Com certeza. A gente tem procurado isso, sim. Mostrar. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma irmã e ela era aqui da igreja, né? Era aqui da paróquia. Porque antigamente, há um bom tempo atrás, né? Eu tinha o quê? Quando eu era moleque, né? Aqui antigamente era a igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, né? Não era paróquia Espírito Santo ainda, né? Agora virou paróquia, mas é paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, agora é lá no Vila São Bento. Né? E na época quem era o padre, o pároco aqui da paróquia, era o padre Luiz Bertolotti, né? Eu fiz primeira comunhão com ele. E a minha irmã nessa época, ela cantava no coral. E veio uma mulher, fez a cabeça dela. E a minha irmã participava, cantava nas missas. E ela participava de tudo. Veio uma mulher evangélica e fez a cabeça dela, ela foi para a igreja evangélica. Até hoje. Só que ela uma hora está na igreja Assembleia, passa a semana que vem está na igreja Adventista, no outro cada mês está numa denominação diferente. Acho que ela não se encontrou agora ainda, chegou, né? Como eu já vim algumas vezes, né, assim, aqui por causa do meu trabalho, mas quando eu venho, eu já cheguei a vir na missa aqui de quinta-feira, e eu já vi até minha irmã sair aqui da igreja. Então ela não decidiu ainda, né? Ou eu falei para ela, ou você... Não, eu falei, até o meu irmão, então o irmão meu também, que é bastante católico, falou para ela, ou você toma uma decisão, ou você seja uma católica de verdade, ou você seja uma evangélica de verdade. Sim, né? A pessoa tomar assim uma decisão, não é mesmo? Claro. Eu acho assim que a intenção, eu acho que Deus assim, olhando assim, sabe, a gente, como dizem, né? A gente tem que olhar com os olhos de Deus, né? Eu acho assim que Deus quer ver todo mundo unido, né? Todo mundo junto, se é da outra religião, mas que siga, que faça, né? Que mostra o que Jesus está querendo, né? Mas que tem assim a escolha, na verdade, também, né? Que a pessoa também não fica assim, vai aqui, vai ali, se encontrar, né? Em algum lugar também, né? Para que isso seja bem para ela mesma, para as pessoas que vivem ao redor dela, né? Com certeza, né? Porque tem tantas pessoas também, né? De outras denominações assim, cristãs, né? Uhum. Pessoas boas, né? Pessoas que são fiel a Deus, né? Eu conheço bastante. Uhum. São umas bênçãos também, né? Sabe? Eu acho que são pessoas de sabedoria, né? Isso. Eu acho assim que são pessoas chamadas pessoas que têm sabedoria de fazer aquilo que Deus realmente quer, né? Porque um precisa do outro, não é assim? Eu vou contar um negócio para você, só que uma coisa aconteceu comigo há um tempo atrás. Tem um amigo meu, isso aí foi só para descontrair um pouco aqui. Um amigo meu pegou e chamou e falou para mim assim, né? Ele era evangélico. Aí ele falou para mim, Marco Antônio, você não gostaria de visitar a minha igreja? Se eu não me engano, era uma igreja, não vou citar o nome, mas era uma igreja pentecostal, né? Aí ele pegou, me chamou, eu peguei, tudo bem. Eu falei assim, eu peguei e fui, né? Aí eu peguei e fui na igreja dele, visitar normal, né? Só que ele só falou assim, eu só vou pedir um favor pra você. Não, porque eu fui visitar, porque ele era assim um amigo desde a infância, né? Então eu tinha um carinho muito grande por ele. Aí ele pegou, isso já faz tempo, né? Já faz uns 15 anos atrás. Aí ele pegou, chamou, falou pra mim assim, eu vou chamar, vamos lá comigo então, eu passo na sua casa, a gente vai, só que eu vou pedir um favor pra você. Você vai de roupa social, de gravata, né, vê só. Aí eu peguei e fui, normal, né? Sentei no meio lá do povo, lá, não é que o pastor lá chegou
E começaram lá o louvor lá, daqui a pouco o pastor apontou o dedo para mim. Aquele irmão lá vai pregar aqui para nós hoje. Eu assustei, fiquei branco, rapaz. Fiquei branco assim. Aí eu falei, aí já comecei, sei lá, sabe que eu não sei o que deu em mim na hora lá. Pegou de surpresa, Eu né? era até servo de um grupo de grupo de oração, né? O Javé Chamar, que hoje não tem mais, né? Era lá no Vicentino Aranha. Aí eu peguei e fui. E comecei a falar de Deus lá e falar da nossa igreja lá para eles, né? Falar que eu participava da renovação, tal. E o próprio pastor lá elogiou, falou, não, é isso mesmo, continue servindo a sua igreja, o seu grupo de oração, ao seu, com esse fervor. Tem sabedoria. Né? Então, foi um pastor que teve sabedoria, né? Então, é aquilo que eu falei para você, tem pessoas boas, pessoas que têm discernimento, né? Tem sabedoria. Eu acho que desde que a pessoa fica assim, vem pra mim, eu acho que é uma pessoa que só quer tudo pra ela, né? Eu acho que em outras nossa igreja partes, tem muita riqueza. Em outras palavras, acho que é bem isso, né? Assim, tipo assim, vem pra mim, aquela pessoa tipo gulosa, né? Que quer tudo pra ela. Eu acho que também não é bem assim, né? Vamos nos dividir, vamos nos unir por alguma coisa. Eu acho que deveria ser bem assim, né? Ou então eu te respeito, né? E vocês agora, então, estão felizes, né? Graças a Deus. A gente tá assim feliz, né? A gente tá assim bem feliz, assim. A gente sabe que às vezes muitas famílias, né, que sempre tem, como todo mundo tem problema, né? Eu acho que as pessoas em casa que devem estar escutando, que passam por situação assim, né? Mas que não desiste, porque tá aí a nossa vida, né? Que foi assim transformada, que tem sido assim a cada dia mudada, né? Então, para que não desistem, né? Não é só as esposas, é os maridos também, às vezes até os filhos mesmo, né? Porque quantos filhos não frequentam a igreja, não vêm para a igreja, não deixam os pais em casa, né? Então, quantos pais aí que vê seus filhos seguindo a Jesus e não tem essa sabedoria também de ver que eles estão num bom caminho e tomar uma decisão também. É verdade. Né? Então, tudo é questão de paciência, mas para que esses filhos que escolhem para esse caminho, para que não desistam de seus pais também, né? Nem as esposas do marido, nem o marido das esposas também. E eu falo para vocês dois, viu? Tem aquela passagem lá em Gálatas 2:20, né? Que fala assim, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim, né? E Cristo que vive em mim, manda dizer para vocês, viu? E isso que ele realizou na vida de vocês dois é apenas uma amostra grátis, porque o que ele tá para vir para fazer, vocês não vão tá, Amém, viu? Então, amém. A gente acredita, assim, a gente crê muito. A gente, se tem uma coisa que a gente, assim, aprendeu é a crer de verdade, sabe? Assim? Então, toma posse disso, porque... A gente crê mesmo, a gente toma posse de todas as bênçãos, de todas as graças aí que Deus tem para nos dar. A gente toma bênção, sim. A gente tem recebido... eu acho assim, é uma bênção contra gotas, né? Que Deus tem nos dado, assim. Eu acho que essa é a mais gostosa. Que Deus tem nos abençoado. Porque acho que muitas vezes a gente quer a bênção de uma vez, né? E não é assim que Deus acho que dá pra gente. Deus ensina, né? Dizem que Deus não é pai, Deus não é padrasto, Deus é pai, né? Que falam. E é verdade. Então, Deus, assim, ensina a gente. Ele vai dando aos pouquinhos, conforme a gente vai merecendo. Com certeza. Né? Porque às vezes a gente acha também que a gente não é merecedor, né? E Deus ele crê na gente também. Ele, como filho, ele nos ama. Então, ele quer nos dar a graça, ele quer cumprir a gente as promessas dele, né? Então, ele tem, assim, dado essa bênção pra gente aos poucos. E a gente tem recebido e agarrado, sim, essas bênçãos. As bênçãos de Deus, quando a gente recebe, hein? A gente realmente se a gente seguir realmente no caminho de Deus ali, ele só vai abençoando, a gente vai vendo que Deus vai realizando maravilhas, vai realizando a grandeza dele na nossa vida, né? E a obra dele vai acontecendo. A gente vai percebendo a bênção de Deus e muito mais do que isso, né? A gente vai sendo o espelho né? A face de Deus para as outras pessoas, né? Então isso é muito importante. É verdade, sim, e muito bom, sabe, louvar a Deus, agradecer por todas as bênçãos, sim. E sobre, assim, só perguntar, assim, vocês vieram para a igreja, assim, no caso você já falou para você, né, você era católica, assim, agora que você está mais fervorosa, né, participando. Agora que eu me assim, decidi. E mesmo, sobre, né, o Rômulo, assim, né, você, no caso, como você, Rômulo, você teve um momento seu ali na igreja evangélica. E sobre a vinda de você para a igreja, assim, sobre Maria Santíssima, a imagem, assim, vocês...
Então, na verdade, os evangélicos não creem em Maria, né? Às então, vezes... mas você, assim, na vinda pra igreja, você teve... É a mãe, né? Então, mas você... Mãe de Jesus, como é que eu não vou acreditar? Não, eu sei, mas você, assim, teve alguma, tipo... Que tem algumas dúvidas que você gostaria de tirar, ou gostaria que alguém... Muitas vezes a minha dúvida, às vezes eu pergunto pro padre Dirceu. Sim. Às vezes ele me responde, às vezes ele não sabe, assim, ele nunca falou que não sabe. Eu vou dar uma verificada, eu te falo. Porque ele quer procurar dar a melhor resposta, né? Mas assim, correta, com as minhas irmãs mesmo, de vez em quando agora nem dou muita trela porque é bobeira, ficar batendo boca, porque eles são de outro... não, isso então... Não vem ao caso. Mas que nem eu tenho um amigo que falou assim pra mim, você não tem a sua mãe? Você ama a sua mãe, então não fala mal da minha. Você entendeu? Então, isso é meu lema. Assim, ele fica falando falando mal da Nossa Senhora, eu falo, você tem sua mãe? Tem. Então não fala mal da minha, que eu também tenho minha mãe. Então acabou. Porque é aquilo que uma coisa que é boa também, né? Igual você acabou de falar, né? A maior, se você tendo dúvida ali, como, né, o padre Dirceu tá ali junto, né, dando o diretor espiritual de vocês, né? Isso é muito importante. Qualquer dúvida, perguntar para ele, né? Porque eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor possível para dar a resposta certa, né? Então, pra assim, tirar a dúvida. Como a gente está na igreja, né, sobre Maria, assim, eu sempre achei, embora eu não, né, porque assim, para mim já não era tão difícil, porque eu já vim dessa igreja, então a novidade para mim era para mim ir para outra igreja, a não ser a católica, né? Então essa para mim foi essa novidade, né? Foi a diferença para mim foi essa. Mas, embora eu não era tão praticante da Igreja Católica, mas sim, eu sabia quem era Maria muito bem, né? Então isso me incomodava exatamente mais nessa questão, né? Então eu nunca entendi outras coisas. O que eles pensam, o que eles não pensam. Então, isso pra mim não... Eu procuro, assim, não deixar que isso faça tanta diferença pra mim, né? Porque hoje em dia a gente vive junto, a gente tá caminhando junto. E o que importa é aquilo que a gente tá aprendendo, né? A gente não tem que provar nada para ninguém, não tem que explicar nada. E, na verdade, é aquilo que a gente está aprendendo. É uma coisa assim, que você crê, tem coisa que você não consegue, muitas vezes, falar em palavra para outras pessoas, né? Então, a gente consegue mostrar, mas a gente não consegue falar em palavras. É verdade. E é como se tivesse que provar alguma coisa. Na verdade, não tem que provar nada, né? Que as pessoas às vezes sabem, né? Não perguntam nada, mas as pessoas sabem, né? A gente sabe que eles sabem o que significa pra gente. E o interessante, Marcos, que teve um dia que eu tava na casa da minha mãe e eles sempre me falaram pra mim não falar Nossa Senhora. Às vezes, Nossa Senhora, né? Nossa Senhora. Tem... Eles falam assim, Nossa Senhora não. Fala que é Nosso Deus do Céu. E essa coisa nada a ver, entendeu? De vez em quando, assim, agora que eu vim pra cá, Nossa Senhora faz parte da minha vida. Claro. Você entendeu? Até sabe. Lá no serviço mesmo, eu falei pra um amigo meu amigo falou assim, nossa, Romulo, antigamente era difícil trabalhar com você, porque você é um cara ignorante, tudo você reclama. Eu falei, não, agora eu sou outro Rômulo. Eu quero mudar, eu quero ser diferente, Deus tá mudando. Inclusive, esses dias, o rapaz veio trabalhar pra mim e falou, outro amigo falou assim, mas você vai trabalhar com o Rômulo? Não acredito que você vai trabalhar com o Rômulo tão chato que é. O cara falou, não, o Rômulo mudou. Eu fiquei impressionado de saber que o Rômulo mudou, porque Deus tá fazendo a obra. A pessoa percebe, muita gente né? falava mal de mim, porque eu era muito chato, cara arrogante, você entendeu? E agora Deus tá mudando. Tem muita coisa pra mudar ainda, nossa. Então essa é a novidade que ele tem pra falar, né? Que ele tinha pra falar, essa novidade, que as pessoas têm visto essa mudança também no trabalho dele, né? Olha pra você ver que benção que Deus tem feito, assim. Mas por quê? Porque ele se abriu também pra Deus, né? Então a gente vê que ele também se abriu, se dispôs a melhorar, né? Porque a gente vai melhorando também, acho que todos os dias. A gente nunca vai estar assim tão certo, né? Eu acho que é aos poucos que a gente vai melhorando. Até a minha mãe falou um dia, a gente tava conversando, ela falou, o que você acha, Romulo? Eu falei, mãe, eu não vou falar nada, Deus que vai fazer a obra, Deus que sabe. Mas não tô acreditando que você não vai falar nada. Mãe, mas quem sou eu pra falar? Vou falar pra quê? Larga a mão. Ela viu, notou que eu
que a minha feição, eu tô diferente. A gente tá procurando, assim, é deixar muita coisa pra lá, sabe? Só que eles não demonstram. Aquilo... Eles não demonstram que a gente tá bem. Minha mãe nunca chegou em mim e falou, nossa, Romulo, você mudou de igreja, você tá bem. Nunca falou isso. Mas eu creio que uma hora Deus vai tocar no coração dela, Deus vai fazer a obra. Eu acho que a gente também tem que ter, assim, um pouco de sabedoria, né? Tipo assim, algumas coisas a gente tem que deixar pra lá mesmo, né? Tratando-se de família, assim, muitas vezes algumas coisas a gente tem que deixar passar. Talvez isso até que nos incomoda muito, nos dói muito, né? Mas é preciso, às vezes, deixar algumas coisas pra lá, às vezes, né? Deixar quieto algumas coisas. E não mexer muito, porque o mais importante, o que é? O mais importante é a gente estar junto, né? Verdade. Estar junto com a família, muitas vezes. Muitas vezes não é fácil mesmo. Às vezes é na conversa. Então, a gente muitas vezes, mesmo que a gente seja provocado, mesmo que às vezes a nossa língua coça para falar alguma coisa, mas a gente que às vezes a gente tem que ter sabedoria um pouco, porque a gente caminhando agora junto, né? Muitas vezes a gente é tentado. Muitas vezes a gente é tentado, às vezes, para falar alguma coisa. Até mesmo o inimigo tormenta a gente, pra gente entrar em atrito com a família, né? E eu acho que é assim, muitas vezes. O inimigo, ele vem, muitas vezes, a pessoa até não percebe, mas às vezes coça a língua da gente. Às vezes quando você chega da igreja, né? Quando você sai, assim, que você chega na casa de alguém, muitas vezes você é tentado, sim. Né? Porque você acaba de sair da casa do pai, recebe a graça, então essa graça tem que ser levada para casa mesmo, para as pessoas, né? Tem que praticar, né? Então a gente, assim, crê dessa forma. Né? Não, mas é uma coisa igual assim, comentando ali que o Romulo falou, é aquilo que eu falei anterior, né? O Romulo falou assim, que eu trabalhando com um amigo, o amigo falou para ele, mas você mudou, né? Então, aí entra até eu lembrei daquela passagem que eu falei, né? Lá em Gálatas 2, né? No livro de Paulo. Gálatas 2, 20, né? Que fala assim, eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim, né? Então, quando você começa a deixar Jesus agir em você, a deixar... A viver mesmo, verdadeiramente, aquilo que Deus... A obra de Deus, aquilo que Deus quer, quando a pessoa ela passa perto de você... ela percebe, ela sente a presença de Deus. Então aquilo mexe com ela percebe. Uma coisa quando você passa perto de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é drogado, por exemplo, ele está ali nas coisas erradas, você percebe, nossa, esse cara não está legal, né? Essa pessoa não está bem. Também tem vários amigos lá que às vezes brigam com a esposa. Então. Aí eles vêm desabafar comigo. Aí eu falar. Tá virando aí, conselheiro, então, aí eu Romulo. fico aconselho, falo, você tá conselheiro. errado, você tem que entender, mas as mulheres, né? A mulher tem que entrar em concordância. Mas é difícil. As pessoas. Todo lugar tem alguma coisinha que. A gente percebe que as pessoas vão se aproximando da gente, né? A gente percebe isso. A pessoa percebe a diferença, As né? pessoas vão se aproximando da gente. Aonde a gente chega, é assim. Então, é coisa que Deus faz, né? É coisa de Deus mesmo. Deus porque faz, muitas Deus vezes, junta, né? Deus faz, Deus junta, é verdade. Porque muitas vezes a gente sente, assim, a distância. Sei lá, sabe? Quando às vezes a gente não crê muito, a gente está distante da igreja. A gente pensa que Deus esqueceu da gente, muitas vezes. Mas é que a gente não para ouvir, né? A gente não para prestar atenção no que a pessoa está falando pra gente. Porque a gente enxerga, às vezes, só a pessoa. Mas, na verdade, é Deus falando através da boca dela. Muitas vezes é assim. E aqui a gente vê isso. Que a gente tem encontrado pessoas... desse jeito, as pessoas chegam até a gente. Então, a gente tem notado isso, que a gente não vai até a pessoa. Muitas vezes a pessoa chega até a gente, né? E fala de Deus pra gente. Né? Então acho que a gente, assim, com o tempo, a gente está pegando essa facilidade, né? Essa liberdade de falar de Deus também para alguém. Então Deus tem colocado isso na nossa vida, sabe? Na nossa boca, às vezes. A gente fala dele para as pessoas também. Então essa é a mudança que Deus tem feito na nossa vida. E Deus há de fazer muito mais. A gente crê que Deus faz, sim, e tá para fazer muita coisa ainda. Isso aí, como eu falei, né? Ele vai realizar muito mais ainda, né? A gente tem que tomar posse, acreditar, né? E a obra vai acontecer. E eu fiquei sabendo, né? Vocês também, além de, né? Vocês dar o seu testemunho aí, né? Vocês também são ouvintes da Rádio Pés de Cristo, né?
Somos, né, então. É verdade, a gente não perde um programinha. A gente tá ligado desde cedo, é o dia inteiro, viu? E conta pra mim, assim, como que a Rádio Pés de Cristo entrou na vida de vocês? A rádio tem sido uma benção. Eu ouço a rádio desde o primeiro dia mesmo. Desde o primeiro dia de rádio, eu ouço a rádio. Foi anunciado na missa. Né? Foi anunciado na mesma vez, porque teve essa novidade. O padre anunciou que ia ter a Rádio Pés e nós ficamos super felizes, porque eu sou assim emotiva. Então, tudo que tem, que é para Deus, tudo que tem assim na paróquia, que fala que vai ter, eu fico assim emocionada. Eu sinto assim que, sabe, meu coração assim começa a acelerar, eu assim fico assim muito emocionada de saber que as coisas é para Deus. E até hoje, assim, eu me arrepio, eu tenho essa facilidade, assim, sabe? Então, eu fico, assim, arrepiada. E quando falou que ia ter rádio, eu fiquei super feliz. Então, rapidamente, em casa, nós sintonizamos lá. E eu ouço todo dia, o Rômulo também já tem esse costume. A gente já programa ali a rádio e fica o dia inteiro. E somos ouvintes sim, né, Marco Antônio, inclusive, ontem a minha irmã, que é evangélica, foi em casa. E eu, na mesma hora, já liguei o computador, já coloquei a rádio, né? E ficou lá... A minha esposa estava mexendo no cabelo dela e a rádio ficou ligada lá. Rádio Pés de Cristo. A gente lá em casa tem assim, sabe? Saiu até o programa do Franklin, né? E a minha irmã escutou um barulho. Mas que esse barulho? Não tô entendendo o que esse barulho. Eu falei, não, é a Rádio Pés de Cristo. A rádio, a igreja tem rádio? Eu falei, tem. E outra coisa, tá evangelizando também, né? Então, assim, é evangelizar, né? E tem as orações, né? É bom, assim, as pessoas que acompanham em casa saber, porque tem a programação, tem a oração. Tem muitos programas ao vivo, né? Tem a programação as transmissões aí da Santa Missa. É verdade, eu vim aqui para divulgar também, porque realmente é uma bênção mesmo. Tem o terço, eu acompanho, sabe? O terço da misericórdia. Sabe, o Santo Terço às 6 horas, gosto muito também. A missa, nossa, missa de tem sido uma bênção, né? Viu? É verdade. E também não é só, tem a rádio, né? E a TV agora que é 24 horas, né? A Web TV, né? Tem sido assim, uma bênção mesmo, sabe? Tem os grupos de oração, né? Que nem eu digo assim, que nem eu falei. A gente vem mais aos domingos pra cá, então em casa, sim. E eu acompanho tudo, olha que bênção que a rádio é, a Web TV, né? Porque igual a gente acompanha de casa. A gente tem essa... Né, essa bênção, né, essa graça de receber Jesus em casa. Então não tem bênção maior pra gente, né? A gente recebe em casa. Eu tenho uma prima, né, lá de Cariaçu, Minas Gerais e Pouso Alegre. E acompanha a rádio, assiste a missa pela Web TV, quase todo final de semana, né? Hoje mesmo mandou a mensagem para mim que tá aí acompanhar a missa. Então é muito importante você saber disso, né? Saber que o pessoal tá ali conectado e essa ferramenta, né? Que é sendo tocado por Jesus, né? Essa ferramenta aí que a Rádio Pés de Cristo está atingindo, né? Então, e a gente pede muitos lugares. A gente pede pro pessoal, assim, ligar divulgar, mesmo, né? Divulgar, ajudar, né? E dividir com as pessoas, assim, partilhar mesmo, né? Essa benção com as outras pessoas, com a visita que vai em casa, com o vizinho e passa para as pessoas mesmo o que é a rádio, né? Pés de Cristo, que só toca louvor, que é essa benção dentro de casa mesmo, orações, que nos ajuda muito. Porque a gente que às vezes fica distante, às vezes alguém que não possa vir na igreja, mas que tem essa graça, né? Essa benção de acompanhar em casa. E tem muita gente aqui, até inclusive aqui pela uma outra ferramenta, né, que a Rádio Pés de Cristo está disponibilizando para os ouvintes da Rádio Pés de Cristo, que é o WhatsApp, né? O pessoal estão mandando mensagem aqui a toda hora, né? Estão participando também, né? É uma maneira também do pessoal interagir com a rádio, pelo telefone também, né? Que é o telefone da Rádio Pés de Cristo, né? Então, a rádio, graças a Deus, aí está atingindo lugares aí que a gente nem imagina, viu? A gente, assim, agradece, sabe? A gente agradece mesmo, é uma bênção mesmo de ter a rádio em casa e de saber que as pessoas de fora têm acompanhado também. A gente acha, assim, é muito bonito, sabe? O trabalho de evangelização que tem na paróquia também. A gente gosta, assim, dos trabalhos que tem acontecido. A gente é uma paróquia muito participativa, né? A gente tem notado, assim, isso desde o começo, que o povo é participativo da paróquia. Participa bastante, a comunidade é muito grande. Então,
a gente não quer perder essa benção mesmo. A gente quer participar cada vez mais mesmo. E estamos juntos sempre. Olha, então eu agradeço, né? A presença de vocês aí, por vocês estar sempre juntinho com a gente aí, né? Também acompanhando aí. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, assim, a oportunidade de estar dividindo, né, a nossa história com as pessoas de casa. E que eu espero, assim, ter passado alguma coisa, né, para as pessoas que estão ouvindo em casa, assim. E lembrando-se sempre que nunca desista, né? Se você tem, assim, algum sonho, alguma vontade, assim, que deixa que Deus faz. Deus faz sim, é só esperar que Deus faz sim. E a gente quer agradecer, espero sim poder ter ajudado mesmo quem está ouvindo em casa, pelo menos um pouquinho. Não, com certeza, Né? eu tenho certeza que sim. E aos ouvintes da Rádio Pés de Cristo, né, se quiser também deixar o seu testemunho, né, pode mandar também pelo WhatsApp, né, o código de área de São José dos Campos é o 012, é o 12, né, 997 12 7800. Código de área 12 997 7800. E também o telefone é o código de área também 12 39 33 25 70 e mais uma vez o WhatsApp para repetir, código de área 12 997 12 7800. Pode falar. Então eu quero agradecer a todo mundo que está conectado na Rádio Pés de Cristo e que Deus abençoe muito e boa semana e tamo junto. Boa junto. Páscoa, né? Boa Páscoa aí para os nossos irmãos, pessoal aí, para a família, né? Que Deus abençoe muito e que foi muito bom ter participado. É isso aí. Tchau, que tchau. Deus abençoe, então. Romulo, muito obrigado, então. Araceli, muito obrigado. Deus abençoe vocês todos aí. E aos ouvintes da Rádio Pés de Cristo, né? Continue na programação da Rádio Pés de Cristo. Muito obrigado, viu? Amém. Tchau, tchau. Tchau. Fica com Deus. Aos ouvintes da Rádio Pés de Cristo, você está comigo, Marco Antônio, aqui no programa Domingo com Cristo.